se sentir em crise, se sentir desesperado, se sentir mal, se sentir com medo o tempo todo, medo dos seus pensamentos, medo até de ter medo do que vai pensar, medo de sair na rua, medo de olhar para as pessoas, medo de conversar com as pessoas, medo, sei lá, de dormir, medo de ficar sozinho, medo dos mais diversos e dos mais absurdos que você possa imaginar. Tudo isso eu sentia e muito, eu não conseguia nem dormir, né? Não conseguia nem trabalhar também, não conseguia, eu tinha pânico disso, né? Isso tudo que eu tô falando pra você é a ansiedade, é o que eu sentia quando eu tinha ansiedade. Mas não era só isso, né? Eram crises de pânico propriamente, né? Porque eu estava em desespero, sem saber o que fazer e não sabia nem por que eu estava sentindo aquilo. E da onde vem tudo isso, né? Eu quero falar nesse vídeo um pouquinho sobre tudo isso que eu senti, essa minha experiência, né? Essa semana a gente tá falando um pouco sobre ansiedade, né? E a ansiedade causa tudo isso, né? Então são diversos sintomas aí. O que é, afinal de contas, a ansiedade? A ansiedade é nunca estar no momento presente. É estar em qualquer lugar e sofrendo com, sei lá, com X, Y, N situações. E isso te faz se sentir mal dessa forma, né? Então você tá sempre em algum lugar, nunca no aqui, no agora, nunca no presente, nunca centrado em você, nunca tá bem, né? Então, eu quero falar um pouco aqui nesse vídeo sobre isso e como nós podemos fazer para nos centrar e nos tranquilizar para que a gente possa sair desse estado desesperado de ansiedade ou de pânico, né? Dependendo do grau que for, do que tu sente, para que a gente possa voltar a si, né, digamos assim, em outras palavras, se centrar, eu digo, no seu eu verdadeiro, né, livre dessas situações todas, dessas sensações ruins, né. No meu caso, a origem de tudo isso, em diversos momentos isso aconteceu, mas no momento onde isso mais se apresentou assim de forma mais intensa, a principal origem que isso tinha pra mim era relacionado ao meu propósito de vida, a minha missão de vida, né? Eu estava completamente desalinhado em relação à minha missão de vida, ao que eu queria fazer profissionalmente falando, ao que eu queria trabalhar, e o que eu fazia não me fazia mais feliz. Eu estava insatisfeito com aquilo ali, eu estava me sentindo mal com aquilo ali. E eu não sabia como sair. Na verdade, eu nem fazia nada para sair, né? Eu nem fazia nada para movimentar aquilo, fazer algo diferente. Não fazia. Só que eu já tinha a impressão de que eu deveria estudar e seguir pelo caminho da terapia holística, né? Porque eu gostava muito já de estudar sobre isso, já estava fazendo alguns cursos, inclusive já tinha feito acho que o curso de Reiki nível 1, se eu não me engano, mas não me via trabalhando com aquilo e não me via empreendendo naquelas ideias ali. Mas era algo que já estava dentro de mim, de certa forma aflorando. Mas eu não deixava aquilo crescer, digamos assim, né? Em outras palavras. Ou eu não entendia como que aquilo poderia aflorar mais ou crescer mais, né? Aí o que acontece? Eu entrei nessa situação, me senti dessa forma tão mal, e aquilo foi como se eu estivesse levando um chacoalhão. Por que eu estava sentindo aquilo? Eu estava sentindo aquilo em relação ao meu ambiente de trabalho. Mas o meu ambiente de trabalho não era culpado daquilo. Ele era um gatilho. Ou seja, ele apresentou as condições que eu precisava para que eu ativasse algo mais profundo em mim, que era, no caso, esse desespero, essa ansiedade, o pânico e tudo que eu vinha sentindo em razão daquilo. Tudo aquilo era meu e eu precisava trabalhar, né? E com isso, a minha ideia como terapeuta, os meus estudos, aquilo que eu estava desenvolvendo, aflorou de uma forma fabulosa, só que não naquele momento, né? Naquele momento não tinha nem como. Isso foi aflorar só depois que tudo aquilo passou, quando eu entendi o que aquilo queria me mostrar, que caminho eu deveria seguir na minha vida. E isso tem a ver com o meu propósito de vida, né? Não significa que tu, que também talvez esteja passando por essa situação, tenha que repensar o seu propósito de vida. Talvez sim, talvez não. Depende, essa é uma das origens
da ansiedade, né? Tem várias outras. Mas essa é a principal, digamos assim. Eu digo que essa é a principal. Só que a maioria das pessoas não se dá conta, elas não percebem que elas estão numa situação assim em razão disso. Elas não despertam para isso, elas não permitem o seu despertar para isso. Elas estão numa coisa que elas não gostam, fazem o que elas não gostam diariamente, não vem a hora de chegar às férias ou não vem a hora de chegar ao final de semana, não gostam da segunda-feira ou não gostam do domingo de noite, mas elas não percebem ou elas não tomam as ações, atitudes que façam com que elas se movimentem nesse sentido para desenvolver uma ideia, pensar sobre isso seriamente, né? E tentar mudar. Então, muitas pessoas acabam inventando desculpas, né? Dizendo que isso não dá, isso não é possível, por um motivo ou por outro, enfim. Isso é uma longa discussão. Mas o fato é que as pessoas não permitem que isso aflore nelas. Por isso eu digo que o principal motivo de muitas pessoas se sentirem ansiosas, e talvez tu esteja nessa condição, é esse. Mas tu precisa permitir que isso venha à tona, né? Entende? Se tu não permitir, isso não vai acontecer, esse processo não vai acontecer. Então, para mim, isso foi como um chacoalhar muito forte, né? E que eu despertei para esse aprendizado, né? E depois que tudo aquilo passou, o furacão passou, né? Eu consegui olhar para minha jornada, para o meu trabalho, para aquilo que eu amava fazer, estudar, né? E me enxergar trabalhando com aquilo, me enxergar empreendendo nessas ideias, né? Nesse propósito. E quando eu percebi isso, todas aquelas sensações ruins, tudo aquilo que eu sentia que era tão perturbador passou. Passou. Foi como um estalar de dedos? Não, não foi como um estalar de dedos. Não foi tão rápido assim. Levou o tempo que eu precisava para processar aquilo, né? Mas efetivamente passou. Eu não sentia mais aquilo daquela forma, né? Isso para mim fez todo sentido. Então eu queria compartilhar um pouquinho dessa ideia aqui contigo, né? Para te fazer pensar também sobre isso. Se tu sente ansiedade, se tu sente tudo isso que eu falei que é tão ruim, tu sabe que é tão ruim, né? Pensa sobre o porquê que isso está acontecendo. Por quê? A gente precisa entender o porquê das coisas. É isso que a gente trabalha na terapia holística. Por que está acontecendo isso? Por que tu sente medo? Por que tu sente esse desespero? Por que tu tá sentindo isso quando tu vai pra rua? Por quê? Né? A gente precisa entender para poder trabalhar e tudo isso que está acontecendo. Tá bom? Minha imensa gratidão por você estar aqui mais uma vez. E no próximo vídeo, que vai sair agora nos próximos dias, tem um exercício bem rápido, bem fácil, para que você possa se centrar, que acho que é a primeira coisa que tu precisa fazer, que a gente precisa fazer, né? Pra se conectar com aqui e agora e passar esse turbilhão, tá? Que a ansiedade acaba deixando na gente. Tá? Se tu gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, acha que faz sentido para ti ou para mais alguém, compartilha esse conteúdo com essas pessoas, esse vídeo, deixa tua curtida aqui, né? Manda esse vídeo para essas pessoas que tu acha que podem ser ajudadas por ele e deixa teu comentário aqui, me contando o que tu acha disso, né? Para que a gente possa refletir, discutir sobre isso e talvez fazer um novo vídeo falando de novo sobre esse assunto, aprofundando esse assunto, melhor dizendo, né? Minha imensa gratidão, mais uma vez, por você estar aqui. Até a próxima!